Graças a Deus. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. E eu gostaria que você, abrisse as Escrituras no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 25. Hoje eu quero entregar um alerta à igreja adormecida. Hoje eu quero entregar um alerta de Deus para a igreja adormecida. É a palavra que nós vamos meditar nesta manhã. Um alerta à igreja adormecida. O texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, virgem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Um alerta para a igreja adormecida do século 21. A Bíblia descreve, queridos irmãos, que a personalidade de Deus é altamente confiável. O nosso Deus é altamente confiável. Em Deus não existe mudança, nem sombra de variação. Deus é sempre o mesmo. A Bíblia afirma que todas as promessas feitas pelo Senhor, à casa de Israel, nenhuma delas, eu disse para vocês que nenhuma delas caiu por terra. Todas foram cumpridas no devido tempo. E eu digo então a vocês, se Deus foi capaz de cumprir a sua palavra no passado, então Ele poderá cumpri-la no futuro. A história testemunha da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Deus, Ele tem um histórico de ser fiel no cumprimento das suas promessas. Deus tem um histórico de ser cumpridor de palavra. O que Ele fala, Ele cumpre. Um dia Deus disse que faria de Abraão uma grande nação, e assim o fez. Um dia Deus disse que conservaria a descendência de Davi, e assim o fez. Um dia Deus disse que enviaria o seu Filho Jesus Cristo, e assim o fez. Agora, eu quero que vocês notem uma coisa, que Deus, Ele não foi fiel apenas no cumprimento das promessas de bênção. Ele também cumpriu com fidelidade todas as promessas de juízo. Todas as vezes que Deus disse que puniria, que julgaria, que castigaria algo por ser mal aos seus olhos, Deus também o fez. Deus disse a Adão que ele morreria, caso ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E assim aconteceu. Deus disse que destruiria Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados.
E assim aconteceu. Deus também disse que mandaria o dilúvio e destruiria a terra com as águas. E assim aconteceu. Deus tem dado testemunho para nós que Ele é fiel, tanto no cumprimento das promessas de bênção, como no cumprimento das suas promessas de julgamento. Mas acontece, queridos, que nós vivemos numa época que as pessoas, elas são indiferentes à pessoa de Deus. São indiferentes acerca das advertências que Deus tem dado na sua palavra sobre o fim dos tempos. E assim como no passado, as pessoas comiam, bebiam, festejavam, sem levar em consideração que um dia Deus chamaria elas diante de si para uma prestação de contas no dia do juízo. Hoje nós estamos percebendo que as pessoas também estão fazendo isso. As pessoas vivem as suas vidas como se não houvesse amanhã, como se não houvesse futuro, como se não houvesse um dia que Deus a chamará diante de si para uma prestação de conta. Agora, o que é mais espantoso de tudo é a reação da igreja no mundo. A reação da igreja no mundo. Porque esperava-se que a igreja, ela levasse mais a sério o compromisso com a causa de Cristo, principalmente pelo fato da igreja, ela ser portadora das promessas de Deus. Justamente porque nas mãos da igreja foi entregue o Evangelho, foi entregue a revelação de Deus para o futuro, foi entregue as profecias. A igreja, ela é detentora dos oráculos de Deus. Ela tem a posse do livro santo, da Bíblia Sagrada. Se existe um povo no mundo que sabe o que Deus vai fazer, é a igreja. Se existe um povo no mundo que pode dizer que teme ao Senhor, é a igreja. Mas por vezes, esta igreja que tem a palavra, esta igreja que tem as promessas de Deus, tanto de bênçãos, quanto do juízo vindouro, esta igreja, muitas das vezes, ela procede de uma maneira indiferente aos eventos futuros, às promessas do dia da volta triunfal de Cristo. Muitas vezes a igreja, ela está de mão dada com o mundo, dando de ombros, indiferente ao dia em que Jesus voltará. Mas eu gostaria que a igreja pensasse que assim como Deus foi fiel no passado, no cumprimento da sua palavra, Ele o será em relação ao futuro. Ele disse que voltará. Ele disse que Ele marcou um dia futuro, onde todo joelho se dobrará, e toda língua confessará e declarará que Ele é o Senhor. Esse dia vai acontecer, a gente querendo ou não querendo, crendo ou não crendo. Então, pensando nesta realidade trágica, eu desejo então fazer um alerta à igreja adormecida. E quando nós olhamos então aqui para a parábola das 10 virgens, ela contém lições contundentes, lições que batem forte na gente, lições de arrepiar, que tem chamado a igreja ao longo dos séculos para o despertamento. Ao longo dos séculos, o Senhor tem chamado a sua igreja para o despertamento, tem usado esta palavra para alertar a igreja, para despertar a igreja. E nós vamos meditar nesses ensinos, nessas lições poderosas. Primeiramente, nós aprendemos aqui que a segunda vinda de Cristo encontrará a igreja como um corpo misto, um corpo misturado, contendo pessoas boas e más dentro dela, contendo pessoas que são fiéis e contendo pessoas também infiéis. Esse ensino mostra que quando Jesus voltar, a igreja, ela vai viver esta realidade de ser um corpo misto, um corpo onde você não vai encontrar só dentro dela pessoas fiéis, mas pessoas infiéis também. Aqui, antes de qualquer coisa, é importante a gente distinguir a diferença entre a igreja visível da igreja invisível. Existe uma diferença entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível,
é aquela que a gente enxerga reunida no templo, de uma maneira indiscriminada. Aqui, por exemplo, hoje, nesta manhã, está reunido a igreja visível. A igreja que a gente entende, é o povo do Senhor. Mas a gente não tem como julgar aqui quem vai para o céu e quem vai ficar. Então a igreja visível é aquela que a gente vê. Quase não se sabe quem é quem dentro da igreja visível. Ela é composta de pessoas falhas, de pessoas causadoras de escândalos, e ao mesmo tempo ela é composta também por pessoas virtuosas, por pessoas que temem a Deus, que levam a sério a sua vida com Deus. Esta é a igreja visível. A igreja invisível é aquela que de fato vai entrar no céu. É aquela que é santa aos olhos de Deus. É aquela que Deus diz assim: esse é o meu povo. Não é apenas as pessoas que dizem ser povo de Deus. Não são as pessoas apenas que afirmam ter uma fé em Deus, mas são aquelas que de fato, quando Deus olha do céu para a terra, Ele as vê como seu povo. Então, na parábola aqui, a igreja visível, ou a igreja professante, aquela igreja que se diz igreja, ela é comparada aqui a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram para poder se encontrar com o noivo. Aí note que nesta igreja visível aqui, está misturado as prudentes e as imprudentes, os sábios e os inconsequentes. Todas elas tinham sua lâmpada, mas apenas 5 dispunham de azeite para poder alimentar a chama. Todas professavam ter um objetivo, todas estavam esperando o noivo, mas apenas 5 foram verdadeiramente sábias, prudentes, estavam preparadas, enquanto as outras 5 eram insensatas, eram inconsequentes, elas não estavam preparadas para a grande missão. A igreja visível, hoje, ela encontra-se nesta mesma condição, porque esse texto foi escrito para falar da situação da igreja visível. Quando a gente olha para a igreja visível, todos os seus membros, eles são batizados em nome de Jesus Cristo, todos têm uma fé, mas nem todos eles ouvem a voz de Cristo, nem todos seguem a Jesus com seriedade. Todos são chamados cristãos, todos professam ser adeptos da religião cristã, mas nem todos têm a graça do Espírito Santo. Nem todos estão com a sua lamparina cheia. Eles não são aquilo que eles professam ser. Eles dizem que são cristãos, mas não o vivem como cristão. Os nossos próprios olhos são testemunhas disso, porque por vezes a gente se depara com essa realidade dentro da igreja, de pessoas que dizem ser cristãs, sem necessariamente ter o fruto de cristão. Agora, o Senhor Jesus nos diz que assim vai ser até que Ele venha. Esta é a realidade da igreja visível. A igreja visível sempre vai ser um corpo misto, ora compostas de gente extremamente comprometidas com Deus, de gente que ama a Deus de verdade, e ao mesmo tempo compostas de pessoas inconsequentes, de pessoas que, embora professam seguir a Jesus, não assumem um compromisso de fé com o Evangelho. E isso vai ser uma realidade que vai acontecer até o dia que Jesus voltar. Aqui, queridos, nós vamos ter que conviver com essa triste situação. Apesar de todas as pregações, apesar de todas as orações, apesar de todo o aconselhamento, apesar de todo o esforço para visitar, para encorajar, para animar, apesar de todos os ensinamentos, depois de todo o esforço missionário ao redor do mundo, dos meios da graça, a pregação, o encorajamento, a comunhão, tudo aquilo que Deus investiu na vida da igreja, ainda assim, muitas pessoas se acharão, no último dia, quando Jesus voltar, mortas em seus pecados, em seus delitos, pessoas que não entrarão no céu.
E aqui, queridos irmãos, isso tudo nos desafia a refletir sobre a realidade da igreja visível. Nós somos a igreja visível. E nós não temos o dever de olhar para o nosso irmão e julgar se o nosso irmão é crente ou não. Mas diante desta palavra, todos nós somos desafiados a olhar para nós mesmos e refletir se realmente a nossa profissão de fé ela é verdadeira. Se realmente nós nascemos de Deus, se realmente nós somos de Jesus, se nós estamos com as nossas lamparinas preparadas, esperando Jesus voltar a qualquer momento. Portanto, diante desta palavra, nós devemos saber que nem todo aquele que faz parte da comunidade visível pertence de fato à igreja invisível de Deus. Nem todo aquele. Não é uma questão apenas de cumprir protocolo, não é uma questão apenas de você cumprir um formalismo, não é uma questão apenas de ter uma religião exterior. É necessário ser nova criatura, é necessário nascer de novo, é necessário nascer de Deus, é necessário um novo coração. E por isso, queridos irmãos, ao ouvir essa pregação nesta manhã, todos nós devemos estar realmente preocupados. Todos nós devemos fazer uma busca sincera em nossos corações para saber se de fato existe a graça de Deus sobre a nossa vida. Um crente nascido de Deus, ele terá evidências, ele terá sinais, ele terá características, ele terá alguma coisa que mostra que ele passou pela cruz de Cristo, que ele morreu e nasceu de novo. E nós nesta manhã devemos olhar para dentro de nós, examinar os nossos corações e buscar sinceramente evidências da graça de Deus que está operando na nossa vida, porque aonde a graça de Deus ela é derramada, alguma coisa de Deus acontece. A graça de Deus ela vem acompanhada de transformação. Então a gente tem que olhar para dentro de nós e saber, existe arrependimento genuíno no meu coração? Existe amor por Cristo demonstrado de uma maneira factual, de uma maneira em obras? Através do meu testemunho existe amor. O meu amor a Jesus é um amor apenas subjetivo, só dentro da minha mente? Ou o meu amor ele também é demonstrado por ações? Existe obediência à palavra? Existe fruto do Espírito, fruto da obra do Espírito Santo no nosso caráter? Mudança, paciência, amor, bondade, temperança, né? Existe em nós esta obra transformadora? Se existe, então a gente pode ficar em paz, a gente pode então estar ciente de que nós estamos nos preparando, que nós não somos apenas meros religiosos, mas somos criaturas transformadas pelo poder de Deus, que está à espera de Jesus. Então o cristão ele pode procurar evidências da graça. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso fazendo uma avaliação bíblica, fazendo uma avaliação honesta do seu coração. Faça uma avaliação bíblica. Olhe para a Bíblia e procure saber o que a Bíblia diz ser uma nova criatura, o que a Bíblia declara ser uma pessoa transformada. Sou eu? Eu tenho sido esta pessoa que se assemelha com o padrão do homem bíblico, da mulher bíblica, da pessoa que passou pela cruz de Cristo, né? Você pode buscar evidência da graça de Deus, olhando para o seu coração e sabendo assim, as minhas orações, quando eu falho, quando eu peco, quando eu tropeço, quando eu sou rude com alguém, quando eu maltrato alguém, na sequência, eu faço uma oração arrependida diante de Deus? Ou eu sou o tipo de pessoa que eu falho, eu maltrato, eu tropeço,
mas eu dou de ombro e continuo, sem quebrantamento, sem flexibilidade, né? Então, a oração arrependida é sinal da graça de Deus atuando no nosso coração, é sinal de que existe vida de Deus, de que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. O coração quebrantado, o desejo pelas coisas de Deus é sinal de que a vida de Deus está dentro de nós. Mas se eu sou uma pessoa morta, se eu não tenho fome de Deus, se eu não tenho sede de Deus, se eu não anelo pelas coisas de Deus, aonde está a evidência da transformação, da salvação na minha vida? Então, queridos, nós somos, nesta manhã, desafiados a olhar para dentro de nós e julgar se nós somos dentro da igreja visível, se nós somos apenas aqueles que estão vivendo a nossa religião exteriormente, sem transformação, ou se nós somos aqueles que foram alcançados, estão com as suas lamparinas acesas, estão esperando Jesus, anela ter o encontro com Cristo e está na expectativa da sua volta. Em seguida, nós lemos neste texto que a segunda vinda de Cristo, independente de quando acontecerá, porque a gente não pode dizer qual é o dia, qual é a hora, quando é que vai acontecer, ninguém tem autorização, não existe homem na terra que seja capaz de dizer quando Cristo vai voltar, mas o texto nos ensina que a segunda vinda de Cristo, independente de quando ela venha acontecer, vai pegar as pessoas de surpresa. Não importa o quanto você esteja preparado, mas o dia da volta de Jesus vai ser uma surpresa. O dia da volta de Jesus vai ser surpreendente. E esta verdade, queridos, é nos apresentada aqui na parábola de uma maneira muito impressionante, porque Jesus usa aqui uma imagem, vívida para mostrar como que essa surpresa vai acontecer. Diz o texto assim que à meia-noite, quando as virgens estavam sonolentas e dormentes, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Também será assim, queridos, quando Jesus voltar ao mundo. Ele encontrará a maioria da humanidade totalmente incrédula, totalmente despreparada, totalmente absorta, no seu dia a dia, na sua realidade da vida comum. Ele encontrará uma grande parte do seu povo em um estado de alma indolente, um estado de alma dormente, sonolenta, como se estivesse meio que indiferente à volta dele, e por isso vai ser pego de surpresa. Os negócios vão seguir normalmente, as pessoas estarão fazendo negócio na cidade, no campo, exatamente como acontece agora, no dia de hoje. A política, o comércio, a agricultura, a compra, a venda, a busca do prazer, vão controlar a atenção das pessoas de tal forma como tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas, elas estão absortas, elas estão ali, magnetizadas, atraídas, encantadas pelo seu dia a dia e pouco importando para Deus. Os ricos vão estar se banqueteando como fazem, os pobres vão estar murmurando e reclamando como faz também, as igrejas vão estar cheias de divisões, disputando acerca de questões de insignificância, de quirelinha daqui, quirelinha de lá, vão ter controvérsias teológicas, porque sempre vai ter alguém querendo chamar a atenção para si, colocando o pavão na cabeça, assim como acontece nos dias de hoje. Mas também os pregadores vão continuar chamando as pessoas para o arrependimento. Vai continuar havendo homens e mulheres de Deus, a igreja vai continuar chamando o povo para o arrependimento. Mas o povo vai continuar adiando a sua decisão, como faz no dia de hoje, Jesus vai voltar, vai continuar pregando o evangelho, as pessoas são desafiadas a virem para Jesus, mas as pessoas sempre querem adiar a decisão, como se tivesse a oportunidade de controlar o dia seguinte. A Bíblia diz então que em meio a tudo isso, o Senhor em pessoa,
Ele não vai mandar um anjo, Ele não vai mandar um arcanjo, Ele não vai mandar um representante. Ele mesmo, em pessoa, vai aparecer repentinamente, na hora que ninguém imaginar, na hora que ninguém estiver esperando, sem aviso prévio. O mundo então, surpreso, será intimado a parar tudo e se colocar de joelhos diante do Rei dos Reis e do Senhor do Senhor. Fim da história. Não tem mais amanhã, não tem mais depois, não tem mais tempo para adiar decisões. Fim da história. Ele virá, e quando ele vier, fim da história. Game over para quem não estiver com Jesus, né? Esperança para aqueles que estiverem com as suas lamparinas preparadas. Esse ensino, querido, nos confronta que uma das verdades mais importantes da fé cristã, a segunda vinda de Jesus, vai acontecer de maneira repentina, de maneira inesperada. Isso é um fato. Esteja você preparado, esteja você despreparado, Jesus vai voltar e vai nos surpreender, pegando os muitos de surpresa, tanto incrédulos quanto os membros da própria igreja visível, que muitas das vezes estão vivendo uma vida sonolenta e indiferente à realidade do Evangelho. Diante desse quadro, nós devemos ter uma conduta. Essa palavra, nesta manhã, nos chama para nós reagirmos a ela, para nós colocarmos a nossa fé em Deus, para nós, de alguma maneira, fazermos diferente da nossa vida. Pense aí como você está vivendo hoje. Você está sendo uma pessoa que está sendo indiferente ao dia da volta de Jesus, indiferente ao dia da sua morte, indiferente ao dia que em algum momento a sua senha pode ser chamada, e você pode chegar ao fim da linha, e você talvez não vai ter mais tempo de tomar nenhuma decisão. Então, diante disso, eu te convido a viver cada dia como se Cristo pudesse voltar hoje. Viva a sua vida na iminência de que Cristo pode voltar a qualquer momento. A gente precisa, como cristão, colocar essa prioridade, dentre as muitas prioridades da vida. Eu não estou falando para você abrir mão das outras prioridades, mas dentro de um mundo de prioridades, eu estou te convidando a colocar essa prioridade, a pensar na possibilidade de que Jesus pode voltar hoje mesmo, porque a certeza da vinda de Cristo e a incerteza do momento exato em que isso vai acontecer, deve nos impulsionar à vigilância e à prontidão espiritual contínua. Pelo fato da gente não saber exatamente qual é o dia, qual é a hora, qual é o momento, a gente deve viver pronto. A gente deve viver com o cajado nas mãos, com o lombo cingido, pronto para sair deste mundo, assim como o Senhor tirou o seu povo do Êxodo, assim como o Senhor tirou o seu povo no Egito. O povo então tinha uma ordem: cinja os seus lombos, coloque as alparcas nos pés, pegue o cajado na mão, porque a qualquer momento vocês vão ser tirados do mundo. Então vivam preparados para o momento da saída, vivam preparados para o momento do resgate. Viva preparado. Nós devemos estar na terra, mas o nosso coração tem que estar no céu. Amém? Por isso, queridos irmãos, nós devemos então ter uma conduta muito importante na nossa vida. Nós devemos evitar adiar decisões espirituais. Decisões espirituais têm que ser tomadas diante da oportunidade. Decisões espirituais não podem ser tomadas no dia seguinte, na manhã, no mês seguinte. A gente não pode ficar procrastinando as decisões espirituais. Nós devemos estar em alerta. Se Deus está te chamando para o arrependimento, não deixe para se arrepender amanhã, como se você fosse senhor do seu tempo e amanhã você tivesse tempo para se arrepender. Se o Senhor está te chamando para um conserto pessoal, não deixe para amanhã para se consertar, se você tem o tempo de se consertar hoje. Se Deus está chamando você para confessar algo, admitir, reconhecer diante dEle, que você precisa do perdão dEle, da graça, não deixe para amanhã também, faça isso hoje, porque você só tem o hoje, o amanhã não lhe pertence.
Se Deus te chama para reconciliação, para procurar alguém, para fazer as pazes, para liberar perdão, faça isso hoje, porque hoje você tem tempo de procurar o seu adversário, enquanto você está com ele no caminho. Então chama ele, pede perdão, resolve as coisas, mas não deixa para amanhã. Se hoje é o tempo que Deus está te dando para você se santificar, para você se consagrar, para você colocar em ordem a sua casa, coloca hoje, porque amanhã pode você não ter esse tempo. Então, a volta iminente de Cristo nos chama a não adiarmos decisões espirituais. E uma pergunta aqui para a nossa reflexão pessoal: se você tivesse toda a certeza no mundo hoje, que Cristo voltaria na tarde de domingo, como que você encaminharia a sua vida? Se você soubesse que Cristo voltaria hoje, Ele encontraria a sua alma em que condições? Vigilante ou indiferente? Como que você estaria colocando, diante de Deus a sua vida, os seus negócios, as questões interpessoais? Como seria? Você teria a mesma indiferença ou você seria vigilante? Você faria tudo para fazer da maneira que lhe agrada, porque você sabe que teria um encontro com Ele hoje, no final do dia. Na verdade, nós não sabemos se teremos ou não, e por isso a mensagem nos chama para a vigilância. Nós também devemos tomar cuidado com o sono espiritual, disfarçado de coisas normais. Porque existem muitas coisas normais hoje, que elas fazem parte do nosso dia a dia, mas na realidade elas são reflexos do nosso sono espiritual. Mas essas coisas já colou tanto no nosso modo de viver, já encaixou tanto no nosso modo de vida, que a gente já não olha para essas coisas como estranheza. E o texto aqui mostra que o sono das virgens aconteceu em meio a uma normalidade. Não aconteceu num tempo de crise, não aconteceu num tempo de perseguição, mas aconteceu quando tudo parecia comum. Elas simplesmente estavam vivendo o tempo delas. Se fosse para julgar, elas estavam vivendo um momento de celebração, era uma festa de casamento, era um tempo bom, de alegria. E de repente o noivo apareceu e a surpreendeu. A gente, muitas das vezes, simplesmente está vivendo, a vida numa normalidade, e nessa normalidade que a gente está vivendo a nossa vida, nesse automático que a gente assumiu viver a nossa vida cristã, a gente não está percebendo que está embutido uma dormência espiritual, uma sonolência espiritual. Julga aqui os crentes mais velhos, que talvez em outra época não eram tão dormentes quanto são hoje. Julgue aqui alguns crentes que em outra época conheceram a igreja num outro momento e eram mais comprometidos com Deus. Por que deixamos de ser comprometidos? Por que deixamos de adorar? Por que deixamos de servir? Por que deixamos de se colocar diante de Deus? Por que deixamos de buscar? Por que assumimos essa normalidade, de uma vida dormente na nossa vida? Tem muitas coisas que nós usamos. O maior perigo para a fé pode não ser a perseguição, mas a distração com a rotina. A rotina. A gente vai dizer: eu trabalho, eu estudo, eu preciso de lazer, eu preciso dar atenção para a minha família, eu tenho preocupações financeiras, as vaidades que acontecem dentro da igreja, que a gente briga, que a gente se distancia por causa delas. A gente pode usar qualquer argumento para justificar uma normalidade, para justificar por que a gente não ora, por que a gente não congrega, por que a gente não evangeliza, por que a gente não coloca o dom em ação. A gente pode dizer: Senhor, mudou tudo. A pergunta que eu faço para você e para mim nesta manhã é: cola diante de Deus? Cola? Cola? Será que a gente justificar que um dia na nossa vida cristã a gente foi mais fervoroso, a gente foi mais dedicado, e hoje a gente simplesmente dizer para Deus: Senhor, o tempo mudou, a igreja mudou, a liderança mudou, as coisas mudaram, a minha vida mudou, hoje eu estou priorizando outras coisas na minha vida? Cola diante de Deus essa indiferença, esse sono espiritual revestido de uma justificativa de normalidade?
Ontem, por exemplo, queridos, eu preciso aqui exortar os nossos queridos pais, porque ontem nós fizemos, por exemplo, um encontro para pais de adolescentes. A Igreja do Senhor, através da liderança de adolescentes, se preparou, buscaram conhecimento, o pastor Cleito, o Wellington, a Evelyn e a outra, a Claudete, prepararam uma palestra, coisa de gente grande, né? Estudaram, foram lá, prepararam com muito amor um conteúdo tão maravilhoso. Aí, onde estão os pais aqui de Ribeirão Pires, né? Onde estavam as nossas lideranças? Onde estavam os homens, né, que deveriam estar ali também? Então, se fala alguma coisa, a gente poderia falar, pastor, é o trabalho, pastor é isso, pastor é aquilo, pastor é aquilo. Eu digo para vocês o seguinte, uma advertência: o maior perigo para a fé não é a perseguição. O maior perigo para a fé não é você estar sendo, muitas das vezes, alvo de espada, de calúnia e coisas desse tipo, mas a distração com as coisas da vida, que a gente usa como justificativa para não se apegar a Deus, para não buscar ao Senhor, para não aprender. E aí a família definha, os filhos se perdem, a gente fica vazio, a gente não tem conteúdo. Aí depois é o pastor que tem que aconselhar, é o pastor que tem que fazer tudo, quando na realidade as pessoas deveriam buscar na fonte, as pessoas deveriam buscar no Senhor. Falta de vigilância, falta de estar preparado, né, falta de estar preparado para a vinda de Jesus. As lamparinas não estão sendo bem cuidadas. A vida espiritual não é alvo de atenção. Não existe o mesmo equilíbrio entre o cuidado para com o trabalho, para com as coisas que são normais, são coisas boas, são coisas que fazem da vida, mas fazem essas coisas, mas quando se trata da vida espiritual, existe uma negligência, uma falta de atenção. Então, é um alerta para a igreja. Toma conduta então, com a sua conduta prática. Avalie aí dentro do seu coração, porque não sou eu, pastor, que vou te julgar. Um dia, grandes ou pequenos estarão diante do Senhor. Então avalia hoje como você tem ocupado o seu tempo, o que ocupa a sua mente, o que ocupa o seu coração. Há espaço para o eterno aí dentro, ou só tem espaço para o hoje? As coisas que de fato faz diferença na sua vida são apenas as coisas imediatas, as coisas do aqui e do agora, ou existe também um espaço para as coisas eternas, para as coisas que vão permanecer, para as coisas que não serão tiradas de você? Amém? Aqui, queridos, nós vemos também que na segunda vinda de Cristo, muitos descobrirão o valor da religião salvadora, porém tarde demais. A parábola nos diz que quando veio o noivo, as virgens insensatas disseram às sábias: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E diz que, como as sábias não dispunham de azeite para lhe ceder, as insensatas então tiveram que sair para comprar. E finalmente a parábola nos diz que quando voltaram, a porta já estava fechada e elas clamaram em vão para que fosse aberta. Então elas bateram na porta e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E todas essas expressões aqui são representações vívidas, impressionantes das coisas futuras. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. Isso daqui é um lampejo, é uma antevisão de algo que vai acontecer no futuro. Por mais que Jesus está dizendo, se prepare, por mais que Jesus esteja advertindo, alertando a igreja, ainda haverá pessoas que ficarão de fora. Tristemente, ainda haverá pessoas cujos corações são endurecidos, cujos corações são indiferentes aos alertas do Espírito Santo para a vida da igreja.
Então nós precisamos tomar precaução para que tais coisas não se tornem verdadeiras na nossa própria experiência. Se Deus está nos chamando hoje, se Deus nos alerta hoje, é para que nós venhamos nos despertar, é para que nós venhamos ser cutucados pelo Espírito Santo e mudar a nossa forma de viver a vida cristã. Porque, queridos irmãos, se chegar esse dia e você estiver do lado de fora da porta, isso significa a tua ruína eterna, significa a tua total separação de Deus. Então nós podemos estar certo que um dia haverá uma mudança no mundo, um dia as pessoas vão acordar, um dia as pessoas vão se despertar, mas vai ser tarde demais, Jesus já voltou, e as pessoas estarão ali, querendo uma solução, querendo entrar pela porta, querendo entrar na salvação, desfrutar das promessas de Deus, mas já não haverá mais possibilidade. Esse ensino então nos chama para a necessidade de nós termos vigilância pessoal. É pessoal, tá, irmãos? É pessoal. Eu não estou pregando para a pessoa da sua direita. Eu não estou pregando para a pessoa da sua esquerda. Eu não estou pregando para a igreja que não veio hoje aqui. Eu estou pregando para você que veio hoje aqui. E eu também sou parte dessa palavra. Amém? A gente não manda recado para terceiros. A gente manda a palavra. O Espírito Santo manda a palavra para cada coração aqui nesta manhã. Então nós precisamos ter vigilância pessoal. Por isso eu quero aqui, ao saber que um dia, queridos irmãos, Jesus vai voltar, as pessoas vão se aperceber de que a verdadeira religião sempre foi ofertada, de que a porta da graça sempre esteve aberta, mas elas vão reconhecer isso tarde demais. Para nós, que somos conhecedores dessa verdade aqui nesta manhã, eu quero dizer para você que não deixe para o último momento a decisão de buscar a salvação. Se você entende que Deus está ofertando para você uma oportunidade de um novo começo, de uma transformação de vida, de um perdão de pecados, se Deus está oferecendo a você a oportunidade de ser filho dele, então não deixe para amanhã a oportunidade da decisão de buscar a salvação, porque um dia essa porta pode fechar. As virgens nécias aqui diz o texto que se saíram para comprar azeite, depois que o noivo chegou, mas já era tarde demais. Fazer isso no tempo errado não significa nada. O tempo da graça é agora, buscar arrependimento, buscar fé, buscar consagração, tem que ser agora, porque lá no fim, quando a porta estiver fechada, vai ser inútil. Não importa querer se arrepender dos pecados depois de Jesus voltar. É hoje, a oportunidade é hoje. Amém? Então, o que te impede de tomar uma decisão diante de Deus hoje? O que te impede de reparar o altar hoje? O que te impede de recomeçar com o Senhor hoje? O que te impede de se reconciliar com Jesus? O que te impede de confessar, de dizer, Senhor, eu te desejo, eu quero essa bênção na minha vida? Então eu quero que você abandone a ideia assim, aquela ideia que antigamente as pessoas falavam assim, eu estou me preparando primeiro para depois eu servir Jesus. Não tem essa de se preparar primeiro para depois servir Jesus. O melhor momento é o momento que Deus dá. O melhor momento é o momento que Deus abre a porta. O melhor momento é o momento que o coração arde. O melhor momento é o momento que o Espírito Santo quebranta. O melhor momento é o momento que Deus visita, que você é cheio do amor de Deus. Tem pessoas que quando elas ouvem o Evangelho, elas choram, elas se quebrantam. Eu falo, só falta ser batizado com o Espírito Santo. Mas quando perguntam, e aí, você quer Jesus? Não, hoje não, hoje não. Não, hoje sim, porque a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque hoje é o tempo propício. Religiosidade sem conversão é inútil no juízo, não adianta. As virgens insensatas, elas eram muito parecidas com as virgens prudentes. Elas sabiam quem era o noivo, elas tinham até a lâmpada, elas também sabiam clamar, Senhor, Senhor, mas elas não entraram. Religião apenas de fachada não garante salvação. O que garante salvação é a mudança de coração,
é a mudança de vida, amém? Então, ter linguagem cristã, frequentar a igreja, carregar a Bíblia, servir na igreja, não substitui a necessidade de ter a lamparina cheia do azeite, não substitui a necessidade de ser crente, de nascer de Deus, não substitui a necessidade de uma vida com Deus. É isso que importa, é mais do que a fachada, é o interior, é de dentro para fora, é a vida que Deus quer e oferece para nós. Por último, nós aprendemos que na segunda vinda de Cristo, os crentes verdadeiros receberão uma rica recompensa por tudo que sofreram por amor ao Mestre. Nós somos informados aqui que quando veio o noivo, as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas. E então fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Somente os verdadeiros crentes estarão prontos para a ocasião da segunda vinda de Cristo. Porque eles estarão lavados no sangue de Cristo, revestidos da justiça que Jesus deu para eles, renovados pelo Espírito Santo. Então, os remidos irão ao encontro do seu Senhor com ousadia, e vão tomar o lugar na ceia, nas bodas do Cordeiro, vão sentar na mesa, vão receber as palavras do Senhor Jesus: vinde, vinde bendito do meu Pai, tomai como herança o reino que foi preparado para vós, desde a consumação do mundo. Vai fechar a porta, e dali eles não vão sair mais. Aqui eu quero dizer para você que duas visões vai acontecer aqui. A visão de quem está do lado de dentro da porta, e a visão de quem está do lado de fora da porta. Fechou-se a porta. Para quem está fora da porta, significa ausência de esperança, ausência de vida, total separação de Deus. Para quem está do lado de fora da porta, significa sofrimento, total separação das promessas de Deus, total separação de tudo aquilo que Deus prometeu, do bom e do melhor. Esta é a visão de quem vai olhar para a porta, mas não vai poder estar do lado de dentro. Mas tem uma visão diferente, que é a visão de quem vai estar dentro, a visão de quem vai estar com Jesus. E a visão, queridos, de quem vai estar com Jesus vai ser uma visão extraordinária, porque a porta vai ser fechada, e quando a porta se fechar, vai ser fechada também a possibilidade de qualquer dor, de qualquer tristeza, de qualquer tentação, de qualquer poder do diabo. A porta vai estar fechada, mas vai estar fechada também a porta para as dúvidas, vai estar fechada a porta do medo, vai estar fechada a porta da desesperança, vai estar fechando a porta de tudo que você conheceu de mal nesta vida, vai estar fechada, porque você vai estar guardado em Cristo Jesus pelo século dos séculos, para sempre. A porta está fechada para quem está dentro, segurança; para quem está fora, juízo e desesperança. De que lado da porta você está? De que lado da porta Deus está te convidando a se posicionar nesta manhã? Do lado de dentro ou do lado de fora? Eu acredito que você é uma pessoa muito inteligente, e quem é alguém assim vai julgar razoável que estar do lado de dentro é bem melhor do que estar do lado de fora. Agora, queridos, eu digo para você, o Ministério de Louvor pode se posicionar, por favor. O crente pode sofrer muita tribulação, mas ele tem diante de si uma abundância de consolação. Deus sempre tem conforto para a gente, por mais que a vida pareça injusta, por mais que a vida seja difícil, espinhosa. Esse povo de Deus tem consolação. Esse povo de Deus, ele tem um amigo, que é o Espírito Santo, que está com ele. E esse Espírito Santo, ele é conforto na hora da tribulação. Eu posso dizer para você, como crente, que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria, sem dúvida, ela vem ao amanhecer. O dia do retorno de Cristo trará compensação por tudo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena ter sido fiel, vai valer a pena ter mantido a lamparina acesa, vai valer a pena. Nós vamos acolher o ensino desta parábola com a firme determinação de jamais nos contentarmos com algo menor do que a graça de Deus habitando em nossos corações. O cristão, ele tem muitas coisas que exteriormente
reflete a sua fé. Ele tem a lâmpada, ele tem o nome de cristão, ele professa a fé cristã, ele tem as ordenanças do batismo. Tudo isso é reflexo da nossa obediência. Mas essas coisas não representam o mais necessário de todas elas. E o mais necessário de todas elas é que eu e você não descansemos enquanto nós estivermos certos de ter o azeite do Espírito em nosso coração. O azeite do Espírito tem que estar no nosso coração. Porque se o azeite do Espírito estiver em nosso coração, essa é a certeza, esse é o selo da redenção, esse é o sinal de que no dia que Jesus voltar, você não vai ficar para trás, você vai subir, porque todos aqueles que têm o Espírito de Deus, têm o selo do Espírito, com o qual eles foram separados para o dia da redenção. O sinal, a evidência de que nós estamos preparados para a vinda de Jesus é a lamparina. Como está a sua lamparina hoje? Como está a sua vida com Deus hoje? Indiferente ou vigilante? Como você está encarando, esse tempo do preparo, esse tempo que antecede a vinda de Jesus? O prêmio é precioso. Tudo que Jesus preparou para nós é precioso. Aqueles que se mantiverem de fiéis, eles vão ser recompensados com o melhor de Deus. Então eu quero que você não descanse nesta manhã. Não descanse na sua vida cristã, até você ter a convicção de que você está pronto para se encontrar com Deus. Se hoje você tem a mínima dúvida de que você não está preparado, você está falando de algo muito sério. Você deve ir para o joelho, você deve confessar, você deve pedir ajuda, você deve se encorajar até que essas barreiras saiam da sua vida e você tenha uma consciência limpa diante de Deus. Você entenda que você está preparado, a lamparina está preparada para você ter um encontro com Cristo, porque Ele virá. Ele vem, queridos, Ele não tardará, Ele voltará e Ele buscará o seu povo. Esta é a certeza, é o que nós aguardamos de Jesus, a promessa de novos céus e nova terra que Ele foi preparada para nós. E se você é um desses que crê na vinda de Jesus, eu quero que você se coloque em pé e celebra, aplaude, glorifica o nome de Jesus desta manhã, porque Ele é o nosso Deus. Ele já pagou o preço, Ele já pagou o preço na cruz. Aqueles que estão dele, estão escondidos na sua promessa.